Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Você encontrou, diga amém. Eu quero dizer para você que essa é uma palavra onde nós vamos falar a respeito de uma mãe que, na minha opinião, foi uma mãe muito sábia. Na minha opinião, foi uma mãe muito usada por Deus para abençoar a sua família, para abençoar os seus filhos. Na minha opinião, essa mãe, ela deixa ensinamentos muito importantes para todos nós. E o que é que eu quero dizer com isso aqui, querido? O que é que eu quero acrescentar aqui? Esses ensinamentos que nós vamos compartilhar nessa palavra não são tão abençoadores que não serve só para a mãe, serve para toda a família. Você está com toda a sua família aqui, diga aleluia. Cutuca quem está do seu lado e diga, se prepara, porque é para você essa palavra. Amém, querido? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou para Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, ele morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me dos meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que você tem na sua casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse para o seu filho: Traga-me ainda outro vaso. Porém ele disse: Não tem mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do que sobrou, do resto. Você pode colocar a mão no seu coração e orar? Pai, eu oro pedindo, ó Deus, mais uma vez a tua misericórdia, a sua graça e o teu favor sobre nós, para que possamos receber, Senhor, a sua palavra em nossa vida. Eu oro pedindo que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, que o Senhor use a minha vida e que o seu nome seja, Pai, glorificado através dessa palavra. Eu peço, meu Deus amado, a ti, no nome de Jesus, traz revelação e entendimento e uma nova história sobre a nossa vida. Se você concorda com essa oração, diga amém, diga glória a Deus. Bom, queridos irmãos, eu vejo que os ensinamentos que nós podemos tirar aqui na história da vida dessa mulher viúva, que estava prestes a perder os seus filhos, são ensinamentos muito importantes para nós.
ela era mãe, ela era uma líder na sua casa, ela era aquela que era responsável pelo lar e pelos filhos. E o que acontece com essa mãe é que de repente cai uma dinamite, uma bomba na sua frente. Ela já havia perdido o seu marido, ela já sofre com perder o marido, com o falecimento do seu esposo, e logo depois que o esposo falece, aparecem os cobradores do marido dela e fala: ele devia a gente, você tem que pagar, se você não pagar, além do marido, você vai perder os 2 filhos, porque nós vamos levar eles como escravos. Coça a sua cabeça e fala: ai, eu estive imaginando a dor dessa mãe, a dor dessa mulher. Você imagina receber uma bomba de uma notícia, uma informação que acontece de repente, já é algo muito triste. Você já está passando por alguma dificuldade, por algum aperto, e chega uma notícia, uma bomba, e essa bomba ela ainda vem ameaçar você a perder o pouco que te restou, ainda vem ameaçar você a perder o pouco que você ainda tem. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela já tinha perdido o marido, e agora chega uma notícia, uma bomba, e falou: olha, você está arriscado a perder também os seus filhos. Eu vejo, querido, que a história dessa mãe é uma história muito semelhante à vida de muitas pessoas hoje. Pessoas que, talvez você está aqui e a sua família, ela recebeu nos últimos meses uma bomba, alguma coisa que vocês não esperavam, alguma coisa aconteceu que foi de repente. Talvez você está sofrendo por algumas dificuldades, aonde você está correndo o risco de perder algo importante. Talvez você está correndo o risco de perder o seu casamento e separar. Talvez você está perdendo o risco, está sofrendo o risco de perder um filho seu para o mundo. Talvez você está sofrendo o grande risco de perder o seu emprego, de perder algumas coisas porque você entrou em dívida, de perder a sua moral e o seu nome. Talvez alguma coisa está acontecendo que está deixando você preocupado ou preocupada demais, como eu acredito estava essa mãe. E o que fazer? Quando chega uma notícia inesperada, o que fazer? Quando eu estou sofrendo por problemas que eu não imaginava, o que fazer? Talvez chegou a notícia de uma enfermidade, de repente, um exame chegou, você foi do nada fazer um exame, alguma coisa aconteceu, e isso está deixando você preocupado, está deixando você preocupada. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Talvez você saiu de casa e você veio no caminho pensando: como que eu vou fazer para resolver essa situação difícil que eu estou passando em minha casa, em minha família, em meu casamento, em minhas finanças? O que eu faço? Essa mãe, conforme eu disse no início, é uma mãe muito sábia, é uma mãe exemplar. E nós podemos aprender com essa mãe como nós podemos fazer para sair desses momentos difíceis. Você quer aprender com ela? Diga glória a Deus. A primeira coisa que me chamou muito a atenção, que eu aprendo com essa mãe, é que o profeta, ele aparece para ela, e quando ele chega, ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele era servo do Senhor. Eliseu disse para ela: olha, o que eu posso fazer por você? Aí ele pensou: já sei, eu vou ver se ela tem alguma coisa. Ele perguntou: você tem alguma coisa em casa, mamãe?
Você tem alguma coisa em casa, papai, chefe de família, você tem alguma coisa ainda com você? E o que é que aquela mãe ela responde? O que é que ela tinha? Uma botija com um pouquinho de azeite. Diga, uma botija com um pouquinho de azeite. Era tudo que ela tinha. Só que essa botija com um pouquinho de azeite, ela tem um significado espiritual, queridos. Esse significado espiritual significa, isso tem um significado e o azeite, ele representa unção. Unção, ela é manifesta quando existe fé. E quando o profeta pergunta para ela o que ela tem, ela diz, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Isso significa que ela ainda tinha um pouquinho de esperança, ela ainda tinha um nível de fé que poderia se multiplicar e poderia trazer o resultado de uma transformação completa. Ela coloca o pouquinho de fé que ela ainda tinha à disposição para que Deus pudesse fazer um milagre. Talvez você venha passando por tantas tribulações, tantas batalhas, tantas lutas, uma atrás da outra. Eu imagino a luta que aquela mulher deveria de passar com seu marido quando ele estava vivo, porque ele provavelmente era um marido descontrolado, que saía fazendo dívida, saía fazendo conta, e ela já vinha passando por uma série de problemas. Depois o marido falece, aí já é um problema, depois os filhos, meu Deus, ela vinha em uma sequência. Aquele nível de fé daquela mulher poderia estar totalmente abalado, mas o que eu acho lindo é que ela diz, eu ainda tenho esperança. Você pode dizer glória a Deus? O que eu vejo, querido, se você está passando por uma sequência de situações difíceis, é que é preciso você colocar diante de Deus ainda o pouquinho de fé que você ainda tem. Talvez você mesmo esteja até pensando, a minha fé já acabou, eu não acredito mais que o meu casamento vai dar certo, eu não acredito mais que eu vou conseguir pagar essas dívidas, eu não acredito mais que os meus filhos vão vir para Deus, eles já estão perdidos, eu não acredito mais que eu vou ter uma vida verdadeiramente de servo de Deus, eu não acredito mais que eu consigo recuperar o casamento perdido. Você poderia estar pensando dessa maneira, mas a verdade é que se você está aqui, é porque ainda tem um pouquinho de azeite na tua botija. Se você veio aqui hoje, é porque Deus ainda mantém uma chama de esperança viva dentro de você. Você ainda tem um pouquinho de esperança. E é isso que vai fazer o milagre que você está esperando, ele chegar na sua vida. Tudo que nós precisamos fazer, querido, preste atenção, isso aqui é um segredo muito importante. É declarar que nós ainda temos alguma coisa. Você sabe que mesmo quando nós temos pouquinhas coisas, depois a mamãe me ajuda as obreiras com essa criancinha, de repente vê se. Senão eu não consigo concentrar aqui. Você vê que quando nós temos algumas coisas, o que acontece? Geralmente, nós não conseguimos dizer que tem um pouquinho ainda. Geralmente, isso daí acontece muito com as esposas, né? Elas chegam para os maridos e elas falam assim, olha, não tem mais nada dentro de casa. Mas como assim? Ainda tem um pouquinho, mas ela fala, não tem nada. Aqui nessa casa não tem nada. Quantos maridos escutam isso da esposa que diga, é verdade? Ainda tem um pouquinho, mas ela fala que não tem nada. O que eu aprendo é que nós precisamos declarar de que nós ainda temos esperança, ainda temos fé, mesmo que nós vamos achar que não temos.
Porque quando nós declararmos que temos fé, aí Deus vai abrir as comportas para trazer resultado de milagre sobre a nossa vida. Você tem que declarar algo positivo e não negativo a respeito da sua fé. Você tem que falar para cima, porque quem fala para cima... Agora, se você ficar falando para baixo, você não vai conseguir. E aí você acredita que Deus pode mudar o seu casamento? Aí algumas esposas falam assim, não, meu marido já há anos, aquele cara não muda não. Não, você tem, olha, muda sim. Você acredita que Deus pode trazer seus filhos para a presença do Senhor? Não, meus filhos já estão perdidos, eles não querem nada com Deus, nada com a igreja, eles têm raiva de igreja. Não, você tem que dizer, olha, eu ainda tenho esperança, porque eu sei que no coração dos meus filhos ainda tem temor a Deus. Você precisa declarar que ainda tem alguma coisa, glória a Deus. Dá para recuperar a sua família, dá para recuperar seus filhos, dá para recuperar o seu casamento. Levanta o dedo e fala assim, é claro que dá. Diga, eu ainda tenho esperança. Glória a Deus. Segundo ensinamento que eu vejo aqui com essa mãe, que é muito especial. Essa mãe, ela seguiu a orientação do profeta que Deus havia enviado para a vida dela. O que é que foi que o profeta, ele orientou aquela mãe a fazer? Vai lá nos seus vizinhos, peça vasos emprestados, não peça poucos vasos, peça o quê? Muitos vasos. Depois você entra na sua casa, fecha a porta, você e os seus filhos, e você vai começar a fazer mágica, diga mágica. Como assim? Pega aquele vaso, não sei do que vai acontecer, mas vai aparecer azeite. Diga para quem está do seu lado, eu não sei o que vai acontecer, mas vai aparecer a vitória. Porque os milagres de Deus parecem mágica, irmão. Como assim? Deus faz aparecer aquilo que não tem. Deus faz existir aquilo que não existia. Deus faz ter porta aberta onde nem porta tinha. Deus faz o impossível acontecer. Você pode dizer aleluia. Aos olhos dos outros parece mágica, mas não é mágica, é milagre de Deus. Aleluia. Mas o que eu acho interessante aqui nessa mãe é que ela obedeceu à direção do profeta, mesmo parecendo uma direção louca demais. Cutuca quem está do seu lado e fala, você obedece uma loucura? Tem gente que não obedece. Você já pensou, você está precisando de dinheiro para pagar suas dívidas, porque os seus filhos estão para poder ser levados como escravos. Você está precisando de dinheiro porque o cobrador vai aparecer lá na sua casa já na segunda-feira, e aí aparece um profeta louco e fala assim, vai lá nos seus vizinhos, pega um monte de panela emprestada. Eu vejo, querido, que Deus... Ele às vezes, ele usa algumas direções loucas para poder testar a nossa obediência e trazer ensinamento em áreas que nós precisamos. Diga aleluia. Deus, quando usou o profeta para orientar aquela mãe, aquela mulher, a ela pedir vasos emprestados para o vizinho, era algo meio louco. Ela não estava precisando de vasos, ela estava precisando de dinheiro. Mas o que Deus queria fazer com aquela orientação que o profeta deu a ela, era ensinar a ela alguma coisa. E o que eu tive imaginando aqui que Deus queria ensinar a ela?
Antigamente as mulheres, elas eram totalmente dependentes do marido, elas não sabiam fazer nada, elas geralmente não trabalhavam, só cuidavam das casas. E quando Deus falou para aquela mulher, vai em casa, bate na porta e fala, o senhor por acaso tem um vaso? Bate na outra, a senhora poderia me emprestar? Eu vejo que essa orientação louca, Deus estava querendo ensinar aquela mulher que ela era capaz se ela decidisse a luta, que ela era capaz se ela tomasse a decisão de trabalhar e começar a buscar o sustento para a tua família. Você sabia, querido, que o segredo de nós sairmos de grandes dificuldades é obedecer a direção de quem Deus envia para a nossa vida para cuidar de nós, mesmo que pareça louca a direção para nós. De repente você está com um problema no casamento, e aí vem um discipulador, um líder ou um pastor e fala para você, querido, faz assim. Você fala assim, eu não estou precisando disso, eu estou precisando de solução no meu casamento. Mas que eu estou falando para você fazer isso, mas eu não estou precisando disso. Mas é naquela área que Deus está querendo tratar, ensinar alguma coisa. Você tem que obedecer sem questionar. Diga comigo, obedecer sem questionar. Eu não vi aqui nesse texto aquela mulher falando, por que eu tenho que pegar vaso emprestado? O que eu vou fazer com vaso? Você viu ela fazer isso? Não. O que ela fez? Obedeceu. O nosso problema é que nós somos muito incrédulos e desobedientes. Nós queremos melhorar, nós queremos mudar, nós queremos vencer, mas não estamos dispostos a acreditar e a obedecer. Mesmo que venha uma direção louca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Eu imagino aqui, eu tive vendo outras situações aonde Deus, Ele tratou na vida de pessoas, dando direções doidas demais. Em 2 Reis, capítulo de número 5, conta a história de Naamã. Naamã, ele era um general, aonde estava leproso, um homem de autoridade, um homem de bens, um homem com grande posição, mas ele tinha uma grave doença de lepra, e ele vem nesse mesmo profeta para poder receber a cura, e ele fala, vim aqui seu profeta para o senhor orar por mim, eu ser curado da lepra, e o profeta fala, eu não vou orar por você não, filho, o que você tem que fazer é ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí o Naamã fala, o Naamã, mergulhar no Rio Jordão? Não, vou mergulhar lá no rio da praia de Itaipuaçu, no Jordão não, é muito podre. O que Deus queria? Deus poderia muito bem usar o profeta, orar e o cara ser curado, mas não, mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele teve que obedecer aquela loucura de uma direção. Mas o que Deus queria tratar no Naamã? Diga, orgulho. Às vezes Deus está dando uma direção louca que não tem nada a ver com o problema que você está vivendo, mas é preciso você obedecer aquela direção, porque Ele quer tratar na sua vida o seu orgulho, porque é o teu orgulho que te atrapalha de ser feliz no casamento. É o teu orgulho que te atrapalha de você crescer no ministério. É o teu orgulho que te atrapalha de crescer financeiramente. Então a direção louca que vem para nós, às vezes não tem nada a ver com o problema que nós estamos passando, mas é aquela direção louca que nós recebemos de alguém sobre a nossa vida, que Deus está querendo usar para tratar em alguma área que está nos prejudicando. A outra coisa que Deus queria tratar em Naamã, porque tratar o orgulho poderia ser somente vai lá e mergulha no Rio Jordão, mas ele não teve que mergulhar simplesmente no Rio Jordão, ele teve que mergulhar 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? O que eu aprendo aqui? Deus queria que Naamã mergulhasse 7 vezes, é porque não adianta você abrir mão do seu orgulho um dia só, você tem que abrir mão do seu orgulho constantemente, porque se você abre um dia e não abre no outro, o problema volta todo novamente.
Vai lá, filho, e quando você sentir o cheirinho daquela água suja, você lembra, eu tenho que mergulhar nela de novo? É isso mesmo. E agora? É isso. Fala, ai. Nós temos que ser tratados nas áreas aonde nós precisamos, até sermos totalmente curados. Não adianta você receber uma direção e fazer isso só segunda-feira. Você tem que viver com a direção que você está recebendo, porque é viver nessa direção de obediência que vai trazer para a sua vida o milagre que você está precisando. Glória a Deus. Eu vejo uma outra direção louca que eu aprendo aqui. O Pedro, ele estava precisando de dinheiro para pagar imposto. E ele chega para Jesus, Jesus, nós vamos passar naquela rua ali, e nós vamos precisar de dinheiro. E olha, já consultamos lá na bolsa do tesoureiro, não tem dinheiro para pagar imposto. Se não pagar, vai ser todo mundo preso, não vai dar para andar. E Jesus fala, Pedro, mas é fácil. Arrumar dinheiro é fácil. Diga para quem está do seu lado, arrumar dinheiro é fácil. Mas como assim, pastor? Fácil como? Pedro, vai ali no mar da Galileia, joga um anzol na pescaria, você vai pescar um peixe. Dentro daquele peixe tem o dinheiro para pagar o imposto. Fala, uau! Mas que coisa louca! Pegar dinheiro é fácil. Se eu falar para você, vai ali no mar de Itaipuaçu, joga a linha e você vai pegar um peixe e vai estar o dinheiro para você pagar todas as suas contas do mês de maio. Aleluia! Mas quantos que iriam fazer isso? Fala, ai. O que Deus queria ensinar, o que Jesus queria ensinar para Pedro, mandando ele obedecer uma loucura? Pedro, se você quer ver prosperidade, se você quer ver o agir de Deus na hora das dificuldades financeiras, você vai precisar de ter fé para fazer o que ninguém faria. Porque tem gente que na hora que está precisando de dinheiro, ele não tem fé o suficiente para entregar seu dízimo. Tem gente que na hora que está passando por aperto, não tem fé o suficiente para poder entregar uma semeadura. O que Deus às vezes quer tratar, mandando você fazer uma loucura, é a sua falta de fé. Porque se você não tiver fé, você não vai receber coisas grandiosas de Deus. Diga glória a Deus. Outra lição aqui com essa mãe. O versículo 3 diz assim, então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entre e fecha a porta sobre ti, sobre os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte. Partiu, pois, ela, fechou a porta com seus filhos, e todos os vasos que ela pediu emprestados estavam ali. O que eu vejo? Essa mulher, ela para sair daquela dificuldade, ela precisou de colocar toda a força e a disposição que ela tinha para trabalhar em função daquilo que ela foi ensinada. Escute o que eu vou dizer. Se você quer sair do problema que você está vivendo dentro de casa, no seu casamento, você precisa trabalhar com disposição para poder sair dele. Trabalhar com disposição é você decidir, eu vou pagar o preço que tiver de pagar, eu vou obedecer tudo que me ensinarem, mesmo que vá doer em mim, mesmo que vá contra a minha vontade, mesmo que vá contra o que eu penso, eu vou trabalhar em prol da restauração do meu casamento, eu vou trabalhar em prol da restauração da minha família, eu vou trabalhar para que os meus filhos voltem para a casa do Senhor, eu vou trabalhar para poder sair dessas dívidas, eu vou me empenhar ao máximo e eu vou colocar tudo de mim nesse projeto. O problema, querido, sabe o quê? É que existem pessoas que chegam e falam, pastor, eu queria tanto que o meu casamento fosse restaurado, mas não pagam o preço para que o casamento seja restaurado.
Pastor, eu queria tanto que os meus filhos estivessem na casa do Senhor, mas não pagam o preço para que os filhos estejam na casa do Senhor. Eu queria tanto que eu conseguisse, sabe, alguma melhora na minha casa, mas na hora que você tem que pagar o preço para acontecer a melhora, você não paga, não está disposto. Se eu quero coisa boa, eu tenho que estar disposto a pagar o preço por aquilo que é bom. E pagar o preço, meu irmão, fala de você orar mais. Pagar o preço fala de você jejuar pela tua família. Pagar o preço fala de você ser mais quebrantado, mais humilde. Pagar o preço fala de você se envolver com os sonhos de Deus, para que Deus possa se envolver com seus sonhos. Mas o problema é que nós queremos a restauração, queremos o milagre, mas não queremos pagar o preço para viver o milagre. Outro ensinamento importante com essa mãe: ela envolveu toda a sua família no projeto. O profeta falou: olha, você precisa trabalhar junto com seus filhos. E o que acontece? Aquela mulher, ela consegue envolver os seus filhos para poder trabalhar com eles junto no projeto. Querido, se você quer viver uma transformação para melhora na tua casa e na sua família, você precisa aprender a trabalhar junto com a sua família. Enquanto o casal, o marido, não mexe nada aqui não, filho, por favor, tá? Aqui para mim está excelente. Não mexe nada não. Se você quiser trabalhar para poder melhorar a sua família, você vai precisar trabalhar junto com ela. Você precisa aprender a trabalhar em unidade com a sua família. Se cada um trabalha, você imagina se aquela mulher, ela está fazendo o trabalho que o profeta mandou, mas os filhos estão fazendo outra coisa. Eles não iriam conseguir atingir o objetivo deles. Marido e mulher precisam estar juntos. Como que é importante que os filhos estejam ajudando os pais nos seus projetos. Como que é bom quando a família, ela sabe trabalhar unida no mesmo propósito. Aleluia. Quinto ensinamento. Então entra, fecha a sua porta sobre ti e sobre os seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que tiver cheio. Olha que coisa interessante que o profeta falou para ela. Ele disse: quando você pedir os vasos emprestados, entra na sua casa e fecha a porta. Por que ela teve que entrar na casa e fechar a porta? Para que os vizinhos curiosos não pudessem ir e atrapalhar ela de receber o milagre. Imagina, ela ia na casa do vizinho e o pessoal sabia do problema. O que você vai fazer? Para que você está pegando? Pegou o vaso aqui, deixa eu lá ver. Não, ela pegou tudo e o profeta falou: tranca a porta, porque os curiosos não podem atrapalhar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Querido, escute uma coisa. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas ainda não fez, porque você está rodeado de pessoas incrédulas que estão atrapalhando você de receber teu milagre. Jesus falou para a filha, para Jairo, que queria ver a sua filha que estava morta ressuscitar. Eu vou lá no quarto, eu vou orar pela sua filha, ela vai ressuscitar, mas quando chegar no quarto, algumas pessoas que estão lá dentro precisam sair. Escuta, para você viver o milagre que você precisa, algumas pessoas incrédulas que estão à sua volta, elas precisam sair. Quando as pessoas erradas começarem a sair da sua vida, as coisas certas vão começar a acontecer. Talvez todo o problema que você está enfrentando hoje, ele começou por causa de pessoas erradas.
Foram pessoas erradas que você deu acesso à sua vida e essas pessoas prejudicaram você, estão prejudicando a sua família, e enquanto você não se livrar das pessoas erradas, as coisas certas não vão acontecer. Diga glória a Deus. Fecha a porta, mãe. Não deixe as pessoas incrédulas atrapalharem o milagre que Deus tem para você. Cuidado, meu irmão, com as pessoas que se aproximam de você para esfriar a sua fé, para jogar incredulidade, para jogar no seu coração dúvida, para jogar no seu coração questionamentos. Cuidado com isso. Isso só vai atrapalhar. Você já está passando um problema danado, você está precisando de pessoas para te colocar para cima e não para poder ficar jogando veneno que só vai acabar com a sua fé. Você precisa de fechar a porta. Diga, fechar a porta. Fala para quem está do seu lado, fecha a porta na cara dos negativos. Oi, eu vim aqui, Manel, estou todo negativo. Meu amigo, dá licença, eu estou positivo. Fecha a porta. Aleluia. O que mais que nós aprendemos aqui com essa mulher? Olha que coisa tremenda aqui no versículo 6. E sucedeu que cheios foram aqueles vasos. Aí ela disse para um dos seus filhos: olha, traga mais outro vaso. Aí ele disse: não, mamãe, não tem mais vaso nenhum. Então o azeite, o que aconteceu? Então o azeite parou. Eu aprendo que essa mãe, ela poderia ter sido muito mais abençoada. Mas por que ela não foi mais abençoada? Porque ela parou de pedir vasos emprestados. Talvez porque ela pediu poucos vasos emprestados. Sabe o que eu tenho visto hoje? Uma realidade muito semelhante a essa. Pessoas que começam a ser abençoadas, meu querido Carlos, e aí elas param de buscar como elas buscavam. Elas começam a ter uma melhora no seu casamento, e aí elas não mais vão se envolver como se envolviam. E o que acontece? O azeite de Deus, ele para. A bênção de Deus, ela para. Em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, Deus, ele dá uma direção para um rei chamado Asa. Ele diz: Asa, o Senhor estará contigo enquanto tu estiveres com eles. Se você se desviar dele, ele vai te deixar. Mas se você estiver perto dele, ele vai te abençoar. O segredo para você continuar vendo o agir de Deus na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua casa, é você ter uma caminhada crescente e constante. Você não pode parar, você precisa prosseguir, você precisa continuar, você precisa crescer a cada dia mais. Porque se você para, o azeite para. E quando o azeite para, o milagre também para. Então continue. Vença a inconstância. Meu Deus. Se tem uma coisa que eu faço e não paro nunca de fazer, é de estar sempre orando e jejuando pela minha família. Sempre orando e jejuando pela minha esposa, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos. Eu estou orando todos os dias para os meus filhos, quando eles crescerem, já encontrarem uma pessoa de Deus para casar, para que eles não caiam em nenhuma cilada, não caiam em nenhuma armadilha. Todos os dias, Deus sabe, eu oro todos os dias, porque eu quero viver um milagre constante na minha casa, na minha família.
Não dá para parar de orar, não dá para parar de jejuar, não dá para parar de se envolver e de trabalhar para que o agir de Deus venha sobre nós. Por último, eu quero dizer o que é que aquela mãe fez que eu acho fantástico. Eu quero que você aprenda muito isso aqui junto comigo. O versículo de número 7 diz assim: então veio ela, aquela mamãe, e ela fez saber ao homem de Deus, e disse ele: olha, vai, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. O que essa mãe fez? Depois que ela viu o milagre de Deus, os vasos foram cheios, ela poderia falar: oh, que maravilha, agora nós não precisamos mais do profeta, já está cheio de azeite, eu posso ir no vizinho aqui fazer uma venda, eu posso ir no outro, não precisa, deixa o profeta para lá. Sabe o que ela fez? O milagre aconteceu, ela recebeu o milagre e ainda assim ela continuou buscando orientação e direção do profeta. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Elas pedem para que o líder, para que o discipulador, para que o pastor ore por elas. O pastor, o líder, o discipulador ora, ela recebe o milagre, e aí sabe o que ela faz? Não preciso mais de você, eu já tenho o meu milagre. Nós não podemos esquecer quem foi usado para poder nos abençoar. Nós não podemos esquecer as pessoas que nos orientaram quando nós estávamos sem nada. Não podemos esquecer as pessoas que nos ajudaram quando nós estávamos muito mal. Eu recebi um pouquinho, eu não vou ficar besta achando que eu recebi um pouquinho, eu vou continuar pedindo direção. Eu vou continuar pedindo orientação. Eu quero continuar debaixo da bênção. Quantos querem continuar debaixo da bênção? Não esqueça das pessoas que Deus colocou na sua vida quando você estava mal. Eu quero concluir dizendo que as atitudes dessa mãe proporcionaram 3 tipos de vitória. A primeira vitória, ela não perdeu os seus filhos. A sua atitude certa vai manifestar o poder de Deus, sabe para quê, irmão? Para você não perder o que você está quase perdendo. Para você não perder teu casamento, para você não perder o seu emprego, para você não perder seu ministério, para você não perder seus filhos. A sua atitude certa vai trazer livramento de Deus e você não vai mais perder o que você está quase perdendo. Segundo, a atitude certa daquela mãe fez ela receber o milagre que ela estava precisando. Qual era o milagre que ela estava precisando? Provisão financeira, dinheiro, money, reais. Ela estava precisando desse milagre, a atitude dela proporcionou esse milagre. Talvez, querido, você está fazendo a coisa certa, e se você permanecer na posição certa, isso vai atrair o favor de Deus para você receber o que você está precisando. Você está precisando de um dinheiro, você está precisando do seu casamento restaurado, da sua esposa de volta, do seu marido de volta, dos seus filhos na casa do Senhor. Qual é o milagre que você está precisando? É na sua saúde. Você vai receber de Deus o milagre que você está precisando. E por último, a atitude certa dessa mulher atraiu de Deus um milagre que ultrapassou as suas expectativas.
A terceira bênção é que ela recebeu mais do que o necessário. Diga, mais do que o necessário. Deus sempre, quando Ele vê atitudes de sabedoria em filhos seus, como Ele viu nessa mulher, Ele sempre abençoa mais do que o necessário. Isso significa dupla honra. Isso significa abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Essa mulher, ela estava procurando milagre só de pagar as dívidas. E o que ela recebeu, irmão? Vai, vende, paga as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você viver, mamãe. Ela só pediu para pagar a dívida, mas Deus deu além. Se você começar a tomar as atitudes certas, Deus vai dar além do que você está pedindo. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te abençoar infinitamente mais. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. Abra sua boca glorificando ao Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero fazer 2 convites para eu orar aqui na frente. O primeiro convite que eu quero fazer é para as mães que estão aqui e você está igual àquela mãe lá. Alguma coisa na sua família fugiu o seu controle e você está precisando de um milagre. Alguma coisa na sua vida aconteceu de repente, de uma maneira inesperada, você não esperava que aquilo acontecesse e você está precisando de um milagre. Você, mãe, eu quero ministrar a unção aqui dessa mãe, dessa sabedoria que ela teve, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero que você, mãe, venha aqui na frente agora. Venha aqui. Venham as mães primeiro.